Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do viciado em lutas. Fazer análise do Roque Marciano contra o Joe Lewis. O Roque Marciano se consagrou campeão mundial. Caraca, eu não lembro qual era. Eu já tirei, dane-se. Eu não lembro nem qual era ao certo, qual luta ele tava no cartel. Tava dentre as últimas lutas, ele se aposentou em 1954, essa luta foi em 1951. Entre as lutas mais marcantes da história dos pesos pesados. Eu acho o nome mais marcante que... Cara, qual era o nome do rapaz que foi de berço contra o Marciano? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não, Jake LaMotta. Pô, o cara é sinistro das antigas. Mané, não vou achar não. É aquele que arrebentou a boca do cara. Cara, eu falei muito sobre o Joe Lewis e o Roque Marciano. Vou até falar um pouco mais. O Roque Marciano estreou muito tarde comparado ao que é o comum. Ele saiu da Segunda Guerra, saiu da sua atividade militar. Foi reconhecido potencial por um treinador. Ele é incrivelmente pequeno para a categoria. Para a época ele já era pequeno, hoje em dia, misericórdia. Ele tem 1,78. Eu acho que ele tem 183 centímetros de alcance. Era alguma coisa assim. O que acontece? Ele era um... Cara, ele tinha uma força extraordinária. E, tipo, ele não era muito rápido, mas... esqueci o nome do treinador. O treinador do Roque Marciano ajustou o boxe pra ser um estilo bem próprio, uma forma bem própria de lutar. Tem nem o que falar. Tipo, eu acho incrível esses treinadores que encontram as potencialidades e criam uma máquina. O que acontece com o Roque Marciano? Eu vou apontar várias coisas. Eu acho que o fato mais marcante do Roque Marciano, que eu apontei, eu não quis dar muito enfoque, mas eu apontei, que é fato, é que ele tem um condicionamento inacreditável. Tipo, ele tem um dos treinamentos mais sinistros da história do boxe. Ele tinha um condicionamento punk pra dar conta do que ele fazia, lutar naquele ritmo. Lembrando que o boxe nessa época não tinha 12 rounds, era 15 rounds. O Antigo Testamento era sinistro, mané. Estamos falando de um desgaste muito, mas muito maior. E os primeiros rounds e os últimos não tinha uma queda de desempenho lá muito clara. Podia ter um acúmulo de dano, mas não tinha nossa, como ele tá cansado. O Joe Lewis estava cansado. É uma coisa que não é... Cara, não adianta. Tentam tirar os méritos dele, falar os últimos oponentes, primeiros oponentes nos tem registro e eram lutadores de quinta. Os últimos tinham idade muito avançada pro boxe. Tá, pode ser um argumento. Eu pessoalmente, eu levo esse argumento a sério, porque a gente tá falando de Joe Lewis, entre outros grandes boxeadores, mas Joe Lewis foi o maior oponente que Marciano já enfrentou. Esse argumento funciona às vezes e não funciona. É indiferente. Técnica não se aperfeiçoa com o tempo, desempenho físico não tanto. Tipo, o Roque Marciano era muito difícil. Cara, o Muhammad Ali mesmo fala que ele não sabe se ele venceria
se ele venceria o Rock Marciano. É muito nebuloso, ele tem um estilo muito próprio, ele tem um jeito de lutar que, cara, é muito difícil. Parece fácil de enfrentar, mas você não vai superar. Não foi superado. Alguns ajustes, tudo bem. Ele não era dos lutadores mais técnicos, ele tinha um jeito muito próprio de lutar. Bem, na análise eu vou tentar elucidar todos os pontos possíveis que eu encontrar. E eu deixei o volume do mínimo possível. Eu vi recentemente que meu vídeo de segunda-feira, hoje foi quarta, ontem foi Floyd Patterson e anteriormente foi Boacal. O vídeo do Boacal, som tal pra dedéu. Esse microfone que eu tô tomando porcaria, ainda vou comprar outro. E chegaram a mexer aqui no som e sem querer, tentando fechar, não fizeram redução do volume. Então a altura que vocês escutaram foi a mesma altura que eu escutei e eu não consegui falar mais alto. Peço desculpas, nesse já tem um pouco de narração, mas não incomoda. Quer saber? Vamos tirar o som. Ele tinha um jeito de lutar muito próprio. Muito próprio. Tipo, algumas bases da teoria por trás do estilo dele são adaptáveis. Existem outras coisas que não são tão adaptáveis assim. O que acontece? Ele lutava com a mão bem pra frente. Que forma de falar, não era a mão toda esticada. Ele eu tava até apontando errado. Ele abaixa muito. Ele tem um equilíbrio muito grande. Ele abaixa para ele ter um senso de equilíbrio mais controlado. Ele fica dando a propensão ao adversário de dar jab, e aí ele sai dos jabs. Ele tem uma série de golpes em que ele lança em resposta ao jab. Ele tem uma aproximação muito boa. Ele era bom em bater mudando de base. Ele batia. Cara, a gente tá falando dos socos mais selvagens da história do boxe. A gente tá falando de um cara que bate tão forte quanto lutadores muito mais pesados que ele e que tinham mais de 15 centímetros de altura a mais. A gente tá falando de um lutador muito próprio. Por exemplo, a gente viu o Floyd Patterson fazer o Gastelum Punch. Cara, e eu não quis apontar isso na hora, mas da mesma forma que o Pique-a-Poo não é propriamente uma coisa inventada por Cruz da Matos, ele é o maior divulgador, ele fez com que os seus aprendizes fossem os maiores usuários da técnica do mundo, em toda a história. Ele não era o inventor, mas ele era excepcional ensinando. O próprio Gastelum Punch, Rock Marciano usava. Cara, é um conceito um tanto antigo e é tipo muito natural. Talvez não seja, talvez seja, não tenho certeza, mas parece que, para mim, eu pensando, cara, eu acho que você pular, avançando e socando, você fazer um pulo avançando é uma coisa que uma pessoa poderia cogitar. Bem, eu tô falando alguns aspectos, eu quero também apontar como a gente vai pensar, caraca, o Marciano apanha muito. Cara, na verdade me surpreende como ele não apanha muito. Tipo, os socos retos que ele come, ele parava muito na testa, ele parava no corpo. A gente tá falando do boxeador com o maior condicionamento da história até então. É dito, não se sabe se é verdade ou não, tem filmagem dele batendo no saco de pancada, mas não é esse, mas falam que
ele tinha um saco de pancada pessoal feito propriamente para ele. Tinha 300 libras, eu acho que é por volta de 130 quilos. A gente tá falando de um cara que era muito forte. E ele se aproximava bastante, ele aproximava muito da linha de cintura do oponente. A gente tá falando de uma categoria que o pessoal não é tão confortável lutar assim na curta, não na época. A gente tá falando de vários recursos. Ele não saía dos golpes no First Peterson. Ele não tinha um instinto pra ficar esquivando como o Roberto Duran, que é muito sucessor a ele. Mas ele tinha uma forma muito própria. Tipo, essa luta talvez não evidencie, mas teve mais, eu acho que foi umas 2 ou 3 lutas depois. Cara, ele lutou contra um contra-atacador sinistro. Cara, você vê que uma hora ele avança e era o timing do cara acertar, não sei, um cruzado, várias opções, ele para o avanço. Ele tem uma noção de luta extraordinária. E outra, ele tem como se fossem os vícios, não os vícios, ele tem uma forma de preparar os golpes. Cara, foi o adversário, eu acho que seguinte, também era um outro veterano lendário, que toda vez que o cara via ele fazer esse movimento, o cara já se borrava de medo. Foi tanto, a construção do nocaute foi feita a partir disso. Tipo, tanto o choose kill, que é esperado numa dança, que eu acho que é a versão dele, que também foi feita uma música legalzinha. É como se fosse um overhand. É um golpe bem próprio. Eu poderia falar que a forma, nossa overhand, eu acho que de direita. Eu acho que a gente poderia agrupar todos os golpes meio swings do Marciano. E ele tinha um repertório de vários golpes assim. Ele executa, às vezes, uma altura normal, e outras vezes ele vai se abaixando, aí eu soco em arco, aí vira como se fosse um golpe descendente. Ele também não era muito de EBA não, onde EBA era forte. Aqui a gente vê no corpo. A gente viu um ótimo encaixe, pegou distância, só que não deu lá muito bem. Opa. A gente vê ele, nesse momento inicial, o que acontece? Ele com certeza, contra qualquer boxeador, talvez na história, pelo menos do tempo dele, ninguém venceria ele no cardio. Ninguém mesmo. Então, pra ele não ser alvejado, espancado duramente por não sei quantos rounds, até o cara cansar, o que ele faz? Ele força a curta, ele tá falando de uma isometria danada. Eu falo isso num momento mais seguinte eu acho que é quinto round talvez, ou sétimo, do combate, no react. Como é muita isometria, como é muito cansaço, eu apontei isso, eu acho, talvez no First Peterson, eu apontei isso na luta do Roberto Duran. Eu posso ter apontado isso em outros combates mais anteriores de algumas lutas, mas detalhes técnicos, detalhes pontuais, eu não tenho essa... Cara, olha o volume de conceito que eu coloco. Não dá pra ficar lembrando de 50, 80 vídeos atrás. Eu foco nos últimos 10, 20. Mas de qualquer maneira, ele fica cansando muito o oponente, então por isso ele tem uma propensão para curta. Ele, quando a velocidade do oponente diminuir, tiver um pouco mais pareada com a dele, ele vai se soltar mais na longa distância, cortando, trabalhando um pouco na longa. Ele inesperadamente, apesar de ser um ótimo lutador de curta, e eu acho que ele é mais considerado lutador de curta, os seus golpes mais fortes, a ameaça dele
mora um pouco mais na longa distância do que na curta. Os socos em arco, os socos cruzados, potentes, desalmados, desgovernados, injustos, são extraordinários mesmo. Extraordinários mesmo. Bem, vamos dar sequência. O que acontece? Ele luta bem pra dentro, fica na curta. Ele luta bem pra dentro, ele empurra o adversário, ele tenta deixar numa situação de conforto, dependendo da situação. Ele apoia mais a cabeça em direção ao braço para conseguir manipular. Dependendo do momento, quando ele toma a iniciativa de andar para trás, ele acerta com os golpes. Ele também tem um timingzinho quando o adversário faz. É interessante, ele tinha na longa, ainda mais pra lidar com golpes mais isolados. Eu antes de ir pra análise, de trazer um conhecimento mais e mais técnico ainda, porque eu acho que a gente não consegue pegar todos os aspectos do lutador em um combate só. A gente precisaria de no mínimo 3 para falar que a gente falou essencial. Ele é portado do elenco confronto cooperativo. E outro lutador. Ele na longa tem vários recursos. O desvio de cabeça para baixo, ele se projetar para trás. E aqui um que a gente vê é colocar a mão para frente, às vezes para desviar, às vezes para receber o golpe. É uma coisa que eu pessoalmente eu tenho até adotado. Dependendo da situação, se é um fracasso ou não. O que acontece? O Rock Marciano, ele gosta muito dos momentos em que o adversário não volta com mão rápida. O adversário voltou com mão rápida, aí mais ou menos, um pouco sim, um pouco não. Ele gosta desses momentos em que o adversário volta a mão. É bom pra ele. A gente vê, ele tem um jeito, eu acho que aqui a gente pode até apontar bem. Ele batia feito um caminhão desgovernado, se projetava pra frente, e o Suzy-Q é esse soco aqui, esse swingão tem 2 variações, essa é uma das variações. A gente vê, tem muita potência por trás. E ele é interessante, ele solta a perna, dependendo do momento, na distância do oponente, ele pode avançar uma perna e depois lançar. Aí a gente vê esse movimento aqui que ele fez, na verdade sendo uma coisa um pouquinho mais posterior, não sendo o primeiro ato. Ele se recupera rápido. Como ele tá, se ele fizesse uma postura, o que acontece? Tem 2 variações, que é a variação que ele desce muito e a variação que é mais alta. Ele pode ser, não sei pra vocês, mas pode ser um pouco anti-intuitivo pensar que é melhor pra se equilibrar, fazer essa variação baixa, porque o centro de equilíbrio dele tá baixo, então ele consegue se reequilibrar maior. Se ele errar com tanta força por trás, pelo movimento em questão, tipo, ferrou. Ele ia perder muito o fio equilíbrio. Ele tipo ia dar um soco e ia rolar até as cordas. Isso se ele estiver no meio do ringue. E, tipo, ele nessa postura baixa, ele já... Muito raramente ele encurta pro oponente, ele normalmente sai. A gente vê... Ele não é muito proativo em questão de esquiva, em questão de defesa. Mas a gente vê que pra esquiva do jab,
que era um golpe que ele se preparava muito. O estilo, a postura dele era voltada a sair dos jabs. É interessante. Eu vi, e tipo, eu não sei, não é muito atual. Teve alguns momentos atrás, numa comunidade mais gringa, mais internacional, desvalorizando o Rock Marciano. Eu acho que foi próximo da morte do Muhammad Ali, que aí trouxe o debate dos melhores lutadores dos tempos. E, tipo, tinha uma desvalorização brutal sobre o Rock Marciano, falando que ele era só um brutamonte sem cérebro, que fingia que sabia lutar e só tinha um soco. Cara, a expressão, eu vou até pesquisar, vamos aproveitar esse momento. Sweet Science. Cara, essa expressão surgiu em que momento? 1813, não, ai meu Deus do céu, essa tradução automática é muito chata. É chamado de ciência porque existe que lutadores sejam velozes, táticos, tenham uma certa expectativa para o próximo momento do oponente. É preciso lógica e ciência para criar um ambiente onde tudo é possível. Isso, de certo modo, se aplica a todas as lutas, mas o boxe, pela sua especificidade, especialidade, a sua ultra foco em 10 aspectos, fazem com que os lutadores sejam muito mais polidos, então realça muito. Esse termo até um pouco anterior, foi cunhado pelo jornalista em 1813, que usou o termo para escrever lutadores devem ser científicos sua abordagem. Eles têm que criar estratégias para derrubar seu oponente e possa derrotá-lo. Pode já comparado o G3 dessa forma pelo campeão pesado Leonard Lewis, que é um hábito de jogador de xadrez. Cara, Leonard Lewis é um cara que eu gostaria de trazer posteriormente. Agradeço ao Short Spots. Depois eu vou perguntar o mas o que acontece? O talento mora nos detalhes. O que separa um briguento de um boxeador é a base teórica que sustenta a prática dessa pessoa. Tem um briguento, uma pessoa que luta, técnico, luta de rua, usa muito a intuição, a sua experiência prática. O boxe, a gente dependendo, por exemplo, estilos como o Marciano, que a gente poderia falar que é muito briguento, tem nuances técnicas, tem razões por trás. Cara, um estilo como, vamos falar, o Sugar Ray Leonard, aí é puro boxe, mas cara, é por isso que o boxe é tão fenomenal. A gente tá falando de um lutador que, cara, parece lutar de forma burra. Parece, mas não luta. A gente tá falando de um lutador excepcional. Tem muita nuance técnica, tem muito detalhe técnico, tem muito o que é por trás. Mesmo que a gente fale que luta de forma burra, cara, você tá recusando a aprender muita coisa. Ele é especializado na forma própria de lutar, que não é muito versátil, não é muito ampla tecnicamente, mas é muito boa. E existe a questão da genética. Os pesos pesados eu acho que é a Classic mais real. Eu não acredito necessariamente em talento, não acredito. Eu uso esse termo algumas vezes para falar sobre algumas coisas, mas eu me recuso a aceitar esse termo do jeito que ele é. Mas temos que reconhecer que questão física, questão corporal existe, e os pesos pesados, sobretudo os campeões, têm um lado genético. Só que o Marciano, o estilo nasceu pela questão prática dele, a questão corporal. A gente tem que reconhecer. Pode falar que ele é bruto, que ele luta de forma estranha, mas, cara, o resultado dele é incontestável. Tem uma base bem sólida no chão. A gente vê como ele se aproxima. Eu falei que ele
ou ele coloca a cabeça no braço ou no ombro. A curta distância para ele é o momento de sacanear o ritmo do oponente. Olha como ele saiu. Tipo, eu não sei se foi... Tá, eu acho que na realidade realmente foi ele errou o golpe, queria ficar empurrando, controlar a distância, mas não deu certo. Cara, olha o ângulo da cabeça do Rock Marciano. Foi um pouco mal calculado, mas tecnicamente não, a gente não dá pra falar que é por definição exatamente esse, mas não deixa de ser um Gazelle Punch. Cara, o pior, essa parte mais clarinha do calçado dele, toda hora eu acho que tá descalço os dedos do pé. Eu tô agoniado, parece o pé dele. Saiu por debaixo do golpe, aproveitou o jab, é como eu falo. Você sair por debaixo de um jab é visar curta. O que acontece, Rock Marciano se sente muito confortável deixando o oponente nas cordas. Ele não gosta muito do centro do ringue. O momento que ele mais se destaca é colocando o oponente nas cordas. Por isso ele faz como se fosse um pêndulo para trazer um golpe. Fica fazendo com que o oponente ache que ele vai soltar o golpe e recue mais. E nas cordas você é inofensivo contra ele quase. Foi um ótimo encaixe. Os golpes ascendentes dele, os golpes de baixo para cima dele, não estão acertando direito. Vai demorar para ele acertar esses golpes. Vai mesmo. Mas é tentando que se vai. Foi um golpe interessante, só que o oponente ainda está muito acordado. E é como eu falo, se ele tiver que recuar para voltar e devolver, ele foi bem acertado, ele voltou muito rápido. E o que acontece? Uma das situações mais perigosas que você pode causar a você, se você obrigar ele a tomar essa atitude, é fazer ele recuar. Porque, cara, quando ele recua, seja se for um jab ou se for nessa questão de curta distância, ele recua, ele volta com muito impulso. Olha isso. Tipo, teve um time que eu acho que foi o time dele calcular a distância e visar corretamente. Maluco! Olha isso! Grande soco. Putz, grilo. Foi uma boa tentativa. Que isso? Saiu bem do golpe. Lembrando que minhas análises e meus reacts tem um protagonista, a gente está olhando. O Rock Marciano e tipo, o Joey Lewis é uma lenda tão grande quanto.
talvez até acima de Rock Marciano. Tipo, quanto mais detalhes técnicos a gente fica olhando, mais tá parecendo uma dominação. Opa. O Joey Lewis fez uma coisa muito esperta. Ele não tá tão baixo quanto o Rock Marciano, mas o Rock Marciano querendo ficar no corpo, ele projetado pra frente, ele cria uma falsa sensação de distância brutal. Tipo, é intuitivo você pensar que a cabeça tá mesma distância para você que o corpo. Tipo, a cabeça pode voltar para trás. O corpo é um pouco mais difícil, por isso o footwork. Ele pode sair de um soco no rosto e recuando, mas se tu acertar no corpo, tendo a distância estabelecida a partir dessa intuição sua que a cabeça tá aqui, tipo, tu vai errar. E aproveitou aqui pra controlar a distância e pedir um pouquinho, né? A gente vê que na curta distância, Rock Marciano é muito ativo. Se ele tiver que se mover bastante, ele se move. A gente tá falando de um cara que anda muito. Opa! Que isso? Um bom soco. Boa. Cara, ele cansa muito o oponente. Sai muito bem do golpe. Cara, e tipo, o que acontece? Eu também não gosto de falar react, dependendo do react. Eu faço pontuação, lutas que eu sei que vai pra pontuação e lutas que é nocaute eu nem me esforço. Eu, pensando um pouco, eu acho que Rock Marciano na maioria dos rounds dominou. Tipo, contra um boxeador muito carimbado. Eu acho que na pontuação ele vai ganhar. Cara, a gente tem que relevar o boxe profissional porque é um pouco sujo essas paradas. Putz, grilo. Eita. E a gente vê aqui uma coisa que o Rock Marciano ele faz muito. A base dele é bem ampla. Ele luta bem abaixado com uma base bem ampla. E tem alguns momentos que ele avança quase mudando de base. É muito poder que ele coloca por trás. Putz, já começaram muito ativos. É aquilo, ou o Rock tava esperando
a iniciativa do oponente ou ele mesmo ia tomar a iniciativa. Foi muito bom do Joelius, reagiu até muito bem. Ele tentou dar uma passada para trás cruzando, foi uma boa, mas não foi pontual, foi certeiro. Meu Deus do céu. Caraca, eu acho que eu morri junto. O soco foi tão forte que eu fui apagado, agora eu tô vendo tudo branco. Socorro, Jesus! Jesus, Rock Marciano, quem você acha que é? Sonny Liston? Mike Tyson? Rock Marciano? Eu acho que não. Cara, que timing. Ai, que divertido. Ele avança de um... Cara, normalmente avançar desse jeito eu falaria que é uma péssima ideia, muito arriscado e perigoso, mas cara, o Rock Marciano, a gente tá falando da especialidade dele. Tipo, lidou bem com o contra-ataque do Lewis e tipo, tá avançando, socando muito bem. O que fazer esses avanços cruzando, a gente vê que não é uma coisa fácil. Perseguir o adversário, mesmo que recuar para trás, nem todo mundo seja tão bom, cara, não necessariamente você é tão bom fazendo isso quanto deveria. Por exemplo, o Wilder na semana passada, eu fiz um vídeo, cara, teve um momento no fim da luta que ele tentou acompanhar o oponente avançando, cruzando, e ele não consegue. Tipo, eu não sei nem se ele acertou alguma coisa. Muito complicado. Quem você acha que é? Oh. Olha ele! Olha ele! É uma coisa que eu falo muito nesse combate. Ele espera o cara fazer alguma coisa com a mão. Ele errou o jab, tá voltando. Levando em conta que ele não voltou com o guarda alto. Eu acho que se ele voltasse com o guarda alto, teria sido menos ruim. Maluco, olha essa lapata seca, maluco. Putz grila. Eu cuspi meu cérebro. Oh. Tentou, a gente viu, é um pouco telegrafado, de fato é telegrafado, mas tipo, é como eu falei no React, você tem um senso de urgência tão alto que você não consegue punir, porque se você punir, parabéns, vai ser eficiente, talvez, se você errar, acabou, é muito perigoso. Cara, por coincidência, não tem como a gente aperfeiçoar o questão de qualidade. Eita! Qualidade mais do que isso. Poxa! Mas eu tenho certeza absoluta. Onde acho? Tenho certeza absoluta que ele foi pra trás com a boca aberta. No susto. É tipo. Telegrafar eu quero até voltar aqui, meu Deus do céu, quantas vezes eu vou ter que voltar pra mostrar. Ele foi pra trás, ele preparou e tipo, eu não sei se vocês repararam na jogadinha de cabeça que ele deu. Isso também é um dos Shuzikyu, uma das variações é essa, e tem a variação que
que ele vai muito pra frente, ele balança muito a cabeça. Ele foi, a cabeça veio e o ombro junto. Não é um golpe rápido, mas é um golpe extraordinário. A gente viu aqui, poxa vida, o Roque Marciano já não é muito de usar jab. É usado jab e é punido, é foda. Ele errou o jab não é muito forte. Eu apontei quais razões por trás do jab de Floyd Patterson no vídeo de ontem. Mas eu não poderia falar da mesma forma, ambos sendo lutadores de curta, eu não poderia falar da mesma forma do Roque Marciano. O jab dele é pra criar distância, timing não muito, mas é pra ser forte, incomodar, é abrir caminho, é o pontuar, pontuar no sentido. Uma vez, eu tava num grupo, não sei, eu acho que de Facebook, aí o cara mandou um meme, o cara mandou um meme pronto, que Mike Tyson tinha um jab de pontuação. Eu fui uma das primeiras pessoas a responder e eu falei, com certeza, é jab de abrir pontos na cabeça, né? O jab do Roque Marciano é muito bem proposto, não é uma... Depende muito da situação. Esse timing tava difícil. O Joe Louis estava muito vivo. Tipo, a gente viu agora que deu indício que ia dar esse avanço. Ele foi pro lado de forma muito inteligente, o Lewis. E caraca, que safanão. E tipo, não acho que o Roque Marciano balançou e tudo. Ele fez o melhor movimento corporal que ele poderia fazer pra se soltar do golpe. Foi em direção tipo, corrigiu a postura e se ajeitou. Saiu do direto. Ah não, foi um jab mesmo. Tentou aproximar, só que foi muito acertado. Não conseguiu se aproximar do jeito que queria. Ou tipo, é um pouco engraçado que ele sendo lutador de curta, ele vai trazer o combate para curta e repentinamente ele te nocauteia com um golpe de longa distância, é intrigante. Estão falando que ele esconde a forma dele lutar na longa, mas é como é difícil pro oponente. Ele tá lutando contra uma força da natureza. No momento que tu erra, tu perde. Hum. Cara, eu tô refletindo aqui, eu vou nem falar que eu ia falar um sacrilégio, mas eu tô pensando. Cara, o Roque Marciano não era humano não. A força, o poder dele não é humano. Aí eu fiquei refletindo sobre os lutadores, com certeza usavam sucos. Faziam amor com sucos. E depois pagavam de natura. É fake news. Tipo, tem um lutador que eu acho que em algum momento da carreira usou, só que não me ouso pensar em falar. Eu ainda acredito que os lutadores dessa época não usavam. Tá falando da década de 50. O Roque Marciano teve um momento, eu acho que foi uma luta do Floyd Patterson. Ele se propôs a vencer o cara que tinha vencido o Patterson. Ele fez um camp de um mês e se recusou e nunca mais ensaiou. Tipo, ele tava 4 anos parado, foi em 58. Ele... Cara, ele ainda tava no limite da idade pra fazer bom desempenho. Ele, cara, se ele usasse, ele poderia prolongar essa boa fase.
Isso pra mim é um indício que ele nunca usou. Eu não sei como era na época, essa questão de você tomar veneno. Eu tenho certeza que esses venenos brabos, malucos, que veio na era de ouro do fisiculturismo, não existiam em grande escala e questão de acessibilidade nessa época, os lutadores de antes, duvido, não consigo conceber isso. Mas cara, o Rock Marciano, o cara parece um touro. Seguinte, eu vou fazer fazer uma análise mais pontual, vou parar de alugar porque já tá alongando muito o vídeo. Opa! A gente vê como é repentino esse. É repentino. Opa, vou trazer aqui. Mas tem um contexto por trás, o Suzy Kill. Boa tentativa de alvos. Tipo, o Luiz já tá manjando. As circunstâncias levam a Suzy Kill, então. Ele pode jogar em cima disso, mas é muito perigoso. Cara, Joey Lewis é uma lenda. Um dos lutadores mais filantrópicos e habilidosos do Antigo Testamento. No período de guerra. Fato interessante, Joey Lewis, ele fez muito por muitas comunidades, por parentes. Ele não media esforços, e, tipo, ele fez um dinheiro violento pra época, mas ele mal teve acesso a boa parte desse dinheiro. Ele era muito filantrópico. E, tipo, teve lutadores que, por exemplo, Roberto Duran também era muito filantrópico, mas o, o, o governo do Panamá, eu não sei quem, qual instância, mas ajudaram ele a administrar o dinheiro para ele não entrar em falência. Isso aconteceu com o Joey Lewis. Infelizmente aconteceu com o Joey Lewis. Ele teve um momento que teve muito próximo à falência, não sei se ele entrou em falência. E tipo, pra tu ver como ele era engajado nessas coisas, de filantropia, de bots pra motivar as pessoas. Além dele ser um herói, a gente tá falando dos maiores heróis do seu tempo. Ele em época de Segunda Guerra, ele fazia muita... se eu lembro bem, ele participou. Ele fazia luta... É tipo apresentação. Fazia como se fosse umas lutas de exibição. Pra motivar os combatentes, trair eles. E, tipo... É interessante, Joey Lewis também tá entre os gentlemen do mundo do boxe. Cara, eu acho que vou fazer pelo menos uma vez por mês uma sequência de lutas de vintage. É legal, eu gosto. Oh. É interessante, ele não dá, pelo menos nessa luta, ele não dá muita facilidade para o adversário dar direto. Porque se der direto, ele consegue sair de ombro. Ou cabeçada. E você acha que é o Marciano? Zidane? Acho que não. Opa. O cara bate muito firme.
porrada. Não é questão de curta distância como eu contei, como eu perdi muito tempo falando de muitos fatos. Analisando, eu não vou entrar em detalhes nesse route que são mais. Opa! Que são disputas de força. Eu acho que muitas coisas que eu já trouxe anteriormente se aplicam a esse round. Me é interessante o sétimo e o oitavo. Vou. Começaram bem quente. Boa tentativa. A saída de cabeça do Marcelo de primeira. Lewis é muito bom. Não tem nem o que falar. Ele não quer ficar nas cordas. Isso. Vou sair do livro. Esse avanço maluco no rock. Agora eu tô com interesse. A gente já vê que Lewis está muito mais cansado. Muito cansado. Tipo, SDR. O ritmo dele diminuiu. Ele vai receber de braços abertos quase tudo que o Rock Marciano mandar. Não porque quer, mas é porque é a lei natural do cansaço. Aqui foi uns ótimos ataques do Rock.
soco. Putz, grilo. Esse ele engoliu em seco. Tentou. Como já contei no início, a Marciano às vezes ficou com a na frente. Essa daí, que porrada. Ele tá balançando, já tá cansado. É como eu falo, cansaço acumula tudo. Cansaço acumula mais cansaço, cansaço acumula dor. É fogo. A gente já vê o Lewis mais abalado. Ótimo direto, foi um direto muito esperto. Não foi rápido, não foi tipo uau, mas foi muito pontual, muito esperto. Inesperado, sobretudo. Uh, Lewis tá sendo muito esperto. Ele sabe os ângulos que normalmente o Rock Marciano tá golpeando, então ele consegue sair dos golpes. Ele tem que tomar cuidado, não com os golpes isolados, mas com essas situações, como eles estão se encontrando agora. É 10 passos, ele bate e depois abre espaço para ele pressionar mais e mais e bater mais e por aí vai. Uou. São golpes interessantes do Rock Marciano. Ele já tá exausto. Ele tá sendo uns golpes na parte técnica mesmo. Bom. O Marciano, ele faz bastante isso. Ele na curta ele se aproxima bastante e ele abre espaço para si. Vai tá certo. Não sei se a já começou assim quente, mas bora lá, né? Boa saída do Joe Lewis. Ótima saída desses golpes. É muito perigoso, mas muito perigoso mesmo você sair por baixo do soco do Rock Marciano. Sobretudo esse daí. Tipo, se ele abaixasse um pouco mais a mão, ou o cara não abaixasse o suficiente, ele seria acertar na nuca. Se ele sai para trás, ele não vai se acertar no rosto. É muito, mas é muito complicado. Tipo, o certo é você lutar muito, mas muito colado mesmo. Que aí se você sai na curta, você saiu todo. Se você sai um pouco mais na longa, pode ser que ele ainda te acerte.
Opa. Cara, é interessante essa sequência aqui. Ele tomou espaço, quis avançar, teve o segundo sair por baixo. Tem toda aquela produção de cada cinemática que eu tô falando há 1 trilhão de anos. Ele não acertou, mas como eu apontei, ele tem essa variação de avançar com o pé, como se ele mudasse de base. Tipo, se ele não alcançou a distância normal, ele caminha. E, tipo, o caminho foda-se no box. Ah, aqui no box não pode ficar. Olha o Rock Marciano, maluco. Rock Marciano caminha, te dá o dedo no meio e continua andando. Foi uma boa tentativa de golpear. Ótimo por parte dos dois. Eu, se eu fosse o Rock Marciano, teria desistido desse ângulo de uppercut. Foi um bom soco. Ixi. Tá pegando, não tá pegando todo, mas tá pegando. É como eu falo, já tá sendo construído. O que é isso? O senhor quer ver Johnny a fera? Cara, o que fez com que isso ficasse tão propenso a acontecer? Tá andando nessa direção. Vamos falar primeiro a questão do equilíbrio. Ele tá andando pra trás e é golpeado. Então, se você não tá com a base estável no chão, você vai fazer derrubado que se você tiver. Até aí a gente tá falando só de lógico. Aí a gente vê o Rock. Não, vamos voltar um pouco antes dele produzindo isso. Ele tá numa postura baixa. E, tipo, esse soco foi um pouco mais diferente do que os outros socos que ele já apresentou anteriormente. De fato, é tipo, tem essa questão de ele tá pra baixo, tá levantando o soco, só que ele, a postura dele, o abdômen já muda, foi muito mais o movimento quase semicircular do braço, e aí ele jogando pra frente. Ele jogou bem pra frente, isso a gente tá falando do abdômen, agora vamos falar dos pés. Tipo, cara, ele girou tão sinistro que um dos pés não tava no chão. Tem a questão do Joe News. Eu já falei da postura, mas ele tá saindo numa boa. Provavelmente o golpe tava de um ponto cego, veio muito de trás. A visão dele tava bem atenta, provavelmente nessa linha. Ele não viu esse golpe vindo. Pegou por cima da guarda. O Marcelo gosta muito de socar por cima da guarda. Tipo, o Choose Kill são golpes que visa pegar por cima da guarda. Ele, inesperadamente, ele é bom de agir pegando por ponto cego, o Rock Marciano. Tem essa intuição de trabalhar em ponto cego. Não dá pra necessariamente falar que os golpes dele são invisíveis. Talvez não sejam de forma completa, mas tipo, é muito oportuno. É o QI de luta que eu falo que as pessoas, algumas pessoas falam que ele não tem. Olha esse safanão. Tá batendo muito firme. A gente pega, o cara tá, talvez teve uma confusão, o cara tá todo arrebentado, o cara tá todo cansado. Tá tentando. É guerreiro. Guerreiro pra cacete. Lendário, mas os golpes estão um cacete, mas esse cruzado foi legal. Esse soco encaixou bem. Não foi completo, mas beleza.
Joelho está destruído, está exausto, está nas cordas. Eu gostaria até de fazer com que seja menor velocidade esse ponto. Metade da velocidade está perfeito. Esse golpe pegou. Tentou, mas o Elias foi fazer um golpe mais por dentro e o braço conseguiu atrapalhar. Esperto. Que firmeza, maluco. Pegou sinistro. Putz, de grila veio o outro. Eu acho que eu tava querendo pegar até um pouco antes. Tava querendo pegar o golpe daqui. Eu acho que esse golpe foi no corpo e esse vai ser no rosto. O que acontece? Era uma crítica que eu tô fazendo com esses upper. Que agora foi. Se ele focasse mais em acertar o corpo, nem que ele tentasse colocar toda a força dele, esse foi firme. Aí ele fez outro pêndulo, pegou o mesmo golpe. E, tipo, o Joelho já tava... Provavelmente ele já tava apagado nesse momento já, mas é embalo. O Marcelo foi maldoso. Não foi. Cara, é embalo. Imagina se depois que ele tá no chão, ele volta e eu começo a bater nele. Não, isso é maldoso. É embalo, cara, é embalo. O cara tá embalado. O cara tá num ritmo. É um ritmo muito... É pura adrenalina. É tipo... É o estado de flow, podemos chamar assim. O cara tá em... Não dá pra você parar. Ainda mais o cara valendo o cinturão. A chance de ele virar campeão mundial. Um round mega intenso contra um lutador tão intenso, não dá. Cara, esse soco foi sinistro. O cara apagou pra fora das cordas. Também eu acho que as cordas nessa época não eram lá isso tudo. Nocaute brutal. Joelho Lewis foi quase tirado pra nada. Cara, é impressionante. Tipo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu diria que isso foi uma aula sobre rock marciano, questão técnica. Eu espero que você se interesse pela história de Joelho Lewis e do rock marciano. São caras que vale a pena assistir as lutas, vale a pena saber mais sobre eles. Esses caras estamos falando de lendas. Eu fiz muito trabalho de tentar acabar com essa mitificação que rock marciano não era bom lutador, campeão por sorte, porque na época dele era ruim. Tipo, você pode usar qualquer argumento. Tá bom, é verdade, na cabeça da pessoa, que ninguém quer aceitar está errado quando você insiste em estar certo. Cara, foi um lutão. Esse vídeo, como o anterior, é proposto a secar a técnica. Eu acho que eu fiz isso bem. Então é isso, não deixe de comentar, compartilhar, curtir. Se inscreve no canal aqui do pai, estamos com 60 não sei quantos inscritos. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Rau.